Oi pessoal, Duda da RPS Capital. Hoje eu tô com uma participação diferente, é o André Komatsu, também responsável pelo Long Bias, sócio aqui da RPS também. E como a gente continua tendo um 2022 muito positivo pro Long Bias, né? A gente sempre comenta isso aqui nas nossas gravações. Em outubro o retorno foi de 1,8% versus 0,6% do IPCA, e no ano a gente tá tendo um retorno de 21,8%. Comenta, por favor, quais foram as principais posições responsáveis por essa performance e, enfim, os destaques de papéis no período. Tá legal. Bom, outubro foi um mês marcado pelas eleições, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, no último dia de outubro. Não poderia ser diferente. O Long Bias, as principais posições que mexeram e foram responsáveis por esse resultado de outubro foram as apostas eleitorais. Do lado positivo, foi a nossa visão que o favoritismo do Tarcísio se consolidando ao longo do mês, né, pós primeiro turno e ao longo entre turnos, seria favorável para a Sabesp. Isso aconteceu, a gente tinha uma posição considerável em Sabesp, isso ajudou positivamente o fundo. E no lado negativo foi a eleição federal, que a gente tinha uma posição, na verdade, nem tanto apostando para um lado ou para outro, mas apostando que haveria muita volatilidade pós-resultado das eleições, que não aconteceu. Então, fizemos uma aposta grande em opções nesse sentido. O pós-eleição foi um mercado incrivelmente calmo, com o índice fechando o dia só com 1% de alta. As ações de Petrobras também com variações bem moderadas, um mercado super tranquilo. E isso acabou sendo detrator da nossa performance, apesar de a gente ter fechado o mês com performance positiva. Tá. Então, ainda em outubro, entra mais no detalhe dos temas e setores que tiveram mais alteração durante o mês, e a gente pode emendar na exposição bruta direcional do fundo, como que a gente começou outubro, como a gente fechou. Durante o mês de outubro, o mercado começou um mês bem pessimista com eleição, precificando muito o cenário Lula, porque o Lula estava vindo favorito nas pesquisas, e também pós o primeiro turno, o pessoal começou a fazer as contas, isso estava um cenário muito difícil para o Bolsonaro virar, e na nossa visão foi um pouco exagerado essa reação, não pelo resultado final, mas porque ao longo do caminho ia ter muito barulho e seria muito perigoso você ficar apostando muito done deal no Lula. Então, o que a gente fez foi ir navegando dia após dia e se preparando para esse cenário, no sentido de, quando o mercado precificou muito Lula, a gente girou a carteira um pouco mais para Bolsonaro, porque as pesquisas são muito voláteis. Quando fechou 1% a diferença, o mercado saiu correndo desesperado no outro sentido, então a gente foi tentando navegar nesse cenário. Essa foi a grande alteração que a gente foi fazendo ao longo do mês, né? Daqui para frente, pós-eleição e agora falando de novembro, a gente começou a adotar uma postura bem mais cautelosa, tanto por um cenário externo complicado, porque o mercado lá fora vem numa tendência negativa já há muitos meses, com algumas oscilações para cima, mas assim, em geral uma tendência negativa, e agora com essa indefinição de como vai ser essa política fiscal desse novo governo, essa indefinição a gente também está bem mais defensivo, bem tático, aproveitando algumas oportunidades, se focando nas empresas que a gente gosta mais, mas em geral mais defensivo. Tá. Então, aproveitando o gancho aí das empresas que a gente mais gosta, quais são os grandes nomes, se você puder citar, de novembro? Uma posição grande nossa que ainda vem carrega de outubro é a Sabesp, que a gente está bem otimista com o que o Tarcísio vai mostrar e com o que ele tem potencial para fazer na Sabesp. Em menor escala com a Copasa. Esses são os dois principais nomes aí, mas também, se tiver que falar de uma forma mais temática, papéis mais defensivos, com um operacional mais resiliente, como é o caso de empresas de utilities, que a gente tem uma posição relevante. Perfeito. Obrigada, Coma. Mês que vem a gente está aqui ou com ele ou com o Vitão de volta. Obrigada, até mês que vem. Tchau, obrigado.